E esse é o processo. E você falou a palavra-chave, que é a humildade. O dia que a gente perde isso, a humildade que nos faz entender que a gente não sabe tudo, tem tanto a aprender. E a gente sentou assim num espaço. Eu falei, Bernardinho, caramba, medalha olímpica como atleta, medalha olímpica com feminino, medalha olímpica, campeão olímpico com masculino, 7 vezes no pódio como treinador e como atleta, renome, escritor best-seller, reconhecido nacionalmente, reconhecido mundialmente, reconhecido no mercado, na indústria do vôlei, na indústria do esporte, na indústria do empreendedorismo, negócios, track record violento. Aí você me ouvindo assim, né? E eu falei, tá mais fácil dar treino agora? Aí você falou assim, só as dúvidas só aumentaram. Tá mais difícil. Aquilo me marcou absurdamente. Aí você falou, é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu te escuto. E eu falei, porra, meu, se o Bernardinho, que tem todo esse resultado, diz que as dúvidas só aumentam, quem sou eu para não ter a humildade de estar sempre aprendendo, modo aluno o tempo inteiro? Aquilo me marcou muito, Bernardinho. Você falou, assim, eu acho que na vida nós somos sempre aprendizes, né? Então, assim, líderes são lifelong learners, aprendem a vida. E esse é o processo. E você falou a palavra-chave, que é a humildade. O dia que a gente perde isso, a humildade que nos faz entender que a gente não sabe tudo, tem tanto a aprender. Tem tanta gente que quer se conectar e aprender. Então, lá nós tivemos lá, no seu evento, aquela galera maravilhosa, encontrei pessoas incríveis, me fizeram perguntas, me fizeram, né, pensar também. Estive ali, passei um pouco da minha experiência, compartilhei um pouco da minha experiência, mas ouvi muito. Então, assim, estar ali, aberto, para ouvir, para entender, para ver histórias de vida diferentes, me fazem pensar na minha vida, em crescer e fazer, né? Aquela história, qual é o próximo passo? Ok, nós já... Eu acho que a mensagem tem que ser assim, orgulho do que a gente fez. Poxa, que bacana. Para aí pensar onde você estava. E muito interessante que você me disse, estava subindo aqui no elevador, você falou, olha, as pessoas falam do esporte, transição de carreira. São 19 anos de transição de carreira, ou 16 anos de transição de carreira. Sabe aquele sucesso de transição da noite para o dia que durou mais de 15 anos? Sim. É o seu, ou seja, preparação, estudo, né, dedicação. Tenho fotos suas primeiras turmas com 10 pessoas e tal, e agora com essa turma toda, né, ao seu redor. Isso é o processo, né? Eu acho que a única coisa que talvez eu tenha melhorado com o tempo é a qualidade das minhas perguntas. E Qualidade das suas perguntas. Não é a qualidade das minhas respostas. Né? Quando um treinador vem a mim e faz uma pergunta sobre alguma coisa, eu falo, bem, eu tenho uma resposta, mas não sei se ela é a melhor, mas eu tenho uma boa pergunta para fazer em relação a isso. Então, que você, né? Muito bom. Eu acho que a mentoria é isso, é você fazer e provocar nas pessoas, através dos seus questionamentos, né, melhores perguntas. Eu não tenho as melhores respostas, melhores perguntas. Então você falou de coisas importantes, que é, primeiro, humildade. Humildade. E quando a gente faz liderança, que é um tema que me toca muito, assim, que eu quero olhar os grandes líderes e ver que eles realmente, por que são os líderes que nos inspiram, né? Se tem uma característica de um líder que é fundamental, é a humildade. E eu uso sempre aquela teoria da janela do espelho. Sim. Um grande líder, e você estava aqui, eu tive a oportunidade de vê-lo gravando assim na sua live e tal, com a tua turma aqui. Quando a coisa sai bacana, tem êxito naquele evento que você está realizando, que natureza for, tem êxito, você olha para o seu time e fala, pô, galera, obrigado. Pô, Malu, tá, obrigado, foi ótimo. Se não fosse por vocês. Quando é uma derrota, a coisa não sai bem, você olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Sim. Por que eu não dei o suporte necessário às pessoas para que a coisa acontecesse legal? Isso é uma coisa que, quando você olha, né, para aquelas pessoas que são pretensos líderes, mas não são líderes, são apenas têm um crachá de autoridade, quando há uma vitória, ele olha para o espelho e fala, porra, eu sou o cara. Quando há uma derrota, ele aponta dedos. Porra, ele não fez o que eu mandei, como se a gente mandasse em alguém. Se você não inspirar a pessoa a fazer aquilo que você, de uma certa forma, propôs, ele não vai fazer. Nós estávamos aqui conversando ontem sobre essa questão da cultura. Como é que você mede a força de uma cultura? Que o líder é o guardião. O líder é o guardião daquela cultura, certo? Como é que você mede a força? Quando você não está, as coisas acontecem e a dinâmica ela é da forma como se estivesse. Essa é a força da cultura, porque as pessoas estão engajadas e agindo daquela maneira. Então, quando você perguntou aquilo ali, nós estávamos conversando, estava o Gilberto Silva conosco, estava a galera ali, né? Eu lembro de tudo, assim, a gente conversando. Eu falei, aquela troca, né? Ontem aqui com a gente, você falando, eu pensando, caramba, eu só aqui ontem um pouquinho melhor do que eu entrei aqui ontem, sentado nessa sala ali, ó, no chão ali.
Aí nós fomos lá pra sala de chá, conversando, ele falou algumas coisas, falou de fé e tal. Eu falei, cara, isso aqui eu tenho que melhorar um pouquinho. Conversei com minhas meninas ontem, terminei muito religiosa, levei um pouco daquela pequena dica, daquele pequeno insight do Tiago para algumas pessoas minhas também. Esses pequenos percentuais de evolução, eu sou economista de formação, fazem toda a diferença. Juros compostos no final do ano serão um gap enorme nessa história. Então é nisso que eu verdadeiramente acredito. Eu quero estar em lugares onde eu possa ser questionado, onde eu possa me questionar, eu possa sair dali e tirar alguma coisa de melhor. E ir para um treino, mas já fiz tantas vezes, mas o meu treino tem que ser diferente, tem que ser um pouco melhor. E aí às vezes eu saio chateado do treino, né? Eu digo, brincando, mas é verdade. Eu tinha vários apelidos na seleção, né? O Serginho me chamava de patrão, até hoje. Fala, patrão, tal. Né? O Giba de chefe. O Gustavo, o grandão, chamava de professor. Mas todos os caras, maluco, psicopata, esse cara é um psicopata. Todos. Porque todo dia tal, aquela coisa do treinamento, né? Treinamento é capacitação, né? É o dia a dia. E aquilo que nós falamos, né? Isso não é muita maluquice, muito sacrifício, não, isso é o processo.